Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós para mais um vídeo. Vamos tentar agora, ainda neste vídeo, avaliarmos Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. São 23 versículos no capítulo 6 e a gente pretende analisar esse restante de Romanos capítulo 6 neste vídeo, já que nós analisamos os primeiros 14 versículos nos vídeos anteriores. Bom, capítulo 6 de Romanos, a palavra-chave é santificação. Mas associada à santificação, tratada por Paulo aqui, está a questão da união com Cristo. Paulo deixa claro que nós fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem, ou a nossa velha natureza, foi crucificada com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo, morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo. Então, além de tratar da questão da santificação, além de exortar gravemente a Igreja de Roma a batalhar pela santificação de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, Paulo trata de deixar clara a questão da nossa união com Cristo. Estamos unidos com Cristo. Tudo isso pela fé. Porque nós não estávamos na cruz com Cristo. Nós não morremos lá historicamente com Cristo. No tempo e no espaço. Tudo isso é pela fé. Quando eu creio em Cristo, eu morro com Cristo. Estou sendo crucificado, estou sendo morto, estou sendo sepultado. Mas como Cristo ressurgiu da morte, ressuscitou, eu também ressuscito com Cristo. É com base nestes fatos inquestionáveis a nosso respeito que Paulo trata de exortar gravemente os cristãos em Roma a se santificarem cada vez mais. Aqui no verso 15, depois de ter dito no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Depois de ter dito isso, que o pecado não terá domínio sobre nós, justamente por não estarmos mais debaixo dessa lei que nos condena, e sim debaixo da graça desse Cristo maravilhoso, é que ele vai dizer o seguinte: e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ou seja, o fato de não estarmos mais debaixo da lei e sim debaixo da graça não serve e não pode servir de pretexto para que nós possamos produzir pecado livremente na nossa vida, produzir atos pecaminosos na nossa vida. Paulo, então, ele busca conscientizar os cristãos da importância e da necessidade de buscar-se a santificação, justamente porque nós não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça. Existe um movimento, não um movimento, mas uma mentalidade, um pensamento, um posicionamento, uma ideia equivocada no seio evangélico, dizendo o seguinte: olha, a lei, toda ela foi abolida, ela não existe mais, portanto nós não estamos mais sob o jugo da lei, portanto nós não precisamos mais obedecer à lei. Isto não corresponde com a verdade. A lei está e os princípios da lei estão vigorando. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a lei de Deus. Esta é a lei de Deus. Esta lei não foi abolida. E Cristo disse que agora, nos últimos tempos, nós seríamos reconhecidos como discípulos dele pelo amor. Não há nada que nos distinga do mundo ímpio mais do que o amor. Então, a lei de Deus está aí. Ela está em vigência. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Destes 2 mandamentos, disse Cristo a um fariseu, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja,
não há nenhum pretexto para se relaxar na vida moral, na vida cristã, pelo fato de não estarmos mais debaixo da lei. Não, o que a gente percebe é que existe hoje muito evangélico, e aí eu não vou citar denominação nenhuma, porque isso está presente em todos os cantões, né, em todas as denominações, né, do movimento evangélico brasileiro, gente que não tem nenhum tipo de preocupação com a santificação. Saem por aí mentindo, saem por aí adulterando, saem por aí roubando, saem por aí cobiçando o que é dos outros, saem por aí matando através do ódio. E isso existe. Agora, nós devemos lutar contra esse tipo de coisa, porque nós não fomos salvos, não fomos justificados pela fé no que Cristo fez para sairmos por aí bagunçando tudo. Então, Paulo exorta os cristãos a levarem a sério a questão da santificação, justamente porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O verso 16, ele diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se nós obedecemos o pecado, somos servos do pecado, escravos do pecado. Só que ele está afirmando agora o seguinte: olha, vocês, e ele vai dizer isso daqui a pouquinho, ele vai dizer isso, né, nós fomos libertados do pecado, vocês não são mais escravos do pecado. Vocês foram libertos. Jesus quebrou os grilhões do pecado sobre vocês. Vocês não são mais escravos do pecado. Portanto, agora vocês são escravos da justiça. Vocês devem obediência à justiça, olha. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Somos servos, somos escravos da obediência para a justiça. Nós viemos da justiça. Viemos da justiça, que é a justiça de Cristo imputada sobre nós. E estamos sendo direcionados para a justiça. A nossa santificação redundará em justiça. Viemos da justiça de Deus. E agora estamos no caminho da produção da nossa própria justiça. É por isso que nós não devemos andar por aí agora, depois de sermos justificados por esse Cristo maravilhoso, por esse Deus maravilhoso, através da obra intercessória do Espírito Santo em nós, não devemos sair por aí pecando a nosso bel prazer. Nós somos servos, somos escravos da obediência para a justiça. Esse é o nosso ideal. O nosso ideal é nos tornarmos verdadeiramente e realmente justos. Agora, nós sabemos que isso só será uma realidade, a justiça só se atualizará em nós quando Cristo voltar e transformar esse corpo que já está morto, já está condenado, esse corpo que será destruído, transformar esse corpo em corpo incorruptível. Nos der um novo corpo, um corpo perfeito, um corpo justo. Nós caminhamos para essa justiça. Viemos da justiça. Nascemos dessa justiça, procedemos dessa justiça e caminhamos no sentido dela. Isso fica claro aqui no versículo 16. Olha o verso 17, o que ele diz? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Nós fomos entregues por Deus a esta nova forma de doutrina. Que forma de doutrina é essa? É uma doutrina que preconiza o seguinte: olha, nós não somos justificados por obras da lei. Nós somos justificados independentemente das obras da lei. Porque essa justiça com a qual nós somos justificados não é nossa, não pertence a nós. Ela vem de Deus, em Cristo, e se aplica a nós através da obra do Espírito Santo. Vejam que a Trindade está aí, imiscuída nesta obra de justificação.
E Paulo, então, ele deixa claro isso, que nós fomos entregues a esta forma de doutrina, esta nova forma de doutrina. Esta nova forma de doutrina, ela preconiza isso. A justiça com a qual você foi justificado e que te libertou do pecado, que quebrou os grilhões do pecado sobre você, é a justiça que vem de Deus por meio de Cristo através da obra do Espírito Santo em nós. É esta nova forma de doutrina a que nós fomos entregues. Deus nos entregou a esta doutrina. Não fomos nós que a procuramos. Não fomos nós que tomamos iniciativa de ir até ela, de buscá-la, de compreendê-la, de entendê-la. Até hoje, no seio cristão, tem gente que não entende esta nova forma de doutrina. Dentro da igreja adventista, a gente percebe isso. É uma realidade isso que eu estou falando. A membresia da igreja adventista não conhece esta nova forma de doutrina. Este evangelho da graça, graça maravilhosa do Senhor Jesus. Mas nós fomos entregues a ela. Fomos entregues a ela. Entregues por quem mesmo? Por esse Deus maravilhoso. E olha só o que diz o verso 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós fomos libertos do pecado quando nós morremos com Cristo na cruz. Quando fomos sepultados com Cristo e ressurretos com Cristo. Tudo pela fé, nós fomos libertados do pecado. Os grilhões do pecado foram quebrados em nós. Nós agora somos servos, nós agora somos escravos da justiça. Ora, se nós somos escravos da justiça agora, será que nós vamos sair agora por aí pecando? Procurando desobedecer à vontade preceptiva de Deus, que se expressa através das suas leis, amor a Ele e amor ao próximo? Será que nós vamos sair por aí transgredindo os mandamentos do Senhor, que ordenam amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Claro que não. Nós somos os servos da justiça. Portanto, nós devemos buscar dia a dia a justiça em nós. Esse é o nosso ideal. O nosso caminho tem que ser nesta direção da justiça, gente. Da justiça real, da justiça prática. Viemos da justiça de Deus e estamos agora processando a nossa justiça. Estamos processando a nossa justiça. Por quê? Porque viemos da justiça de Deus. Aos olhos de Deus, nós já somos justos. Não segundo a nossa própria justiça, que ainda está em processo. Estão entendendo? Mas segundo a justiça do próprio Cristo, do próprio Deus em Cristo, que nos foi aplicada, que chegou até nós através da obra intercessória do Espírito Santo. Então, estamos processando a nossa justiça graças à justiça que Deus aplicou em nós, imputou a nós. Deus nos declarou justos, e por conta de Deus nos ter declarado justos, nós agora estamos processando a nossa justiça. Esta é a linha de raciocínio. Eu comecei a dizer isso nos vídeos anteriores. Esta é a verdadeira linha de raciocínio. A motivação para a nossa santificação parte daí, do fato de nós já termos sido justificados. Ou seja, o fato de nós termos sido justificados indica que esse processo para Deus já foi encerrado. Fomos justificados, acabou. É por isso que Paulo em Romanos 8:1 ele diz, olha, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em si mesmos? Não, em Cristo Jesus. Estão em Cristo, unidos com Cristo. Essa é a nossa posição. Estamos unidos em Cristo. Estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, devemos procurar processar a nossa justiça. A nossa vida tem que ser pautada pela justiça. Nós cristãos devemos ser mais justos do que os ímpios. É um processo, no entanto. Não é como uma mágica, uma varinha de condão que bate na sua cabeça, pimba, agora você já é justo e não produz nenhum tipo de ação pecaminosa mais. Não é assim que as coisas acontecem. É no dia a dia. É um processo progressivo, dia a dia, hora a hora. Verso
19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Fraqueza da carne. Jesus já trabalhava essa questão antes de Paulo. Jesus dizia o seguinte: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, dizia Jesus. Então, muito antes de Paulo tratar de distinguir o espírito da carne, Jesus já tratava desta questão. Paulo, então, agora, ele faz eco à voz de Jesus ao dizer o seguinte: olha, falo como homem por conta da fraqueza da vossa carne. Eu sei que eu estou falando para pessoas justificadas por Deus, mas que ainda vivem na carne. E eu sei que esta carne que envolve vocês, este invólucro carnal no qual vocês estão envoltos, é fraco. Jesus disse em São João 6,63, a carne para nada aproveita. A carne é fraca, a carne ama o pecado, a carne ama a maldade, a carne ama a injustiça. Então Paulo agora, diante do fato de nós já termos sido justificados, libertados do pecado, ele agora roga para que nós apresentemos os nossos membros à justiça. Apresentemos os nossos membros à justiça. Isso tem que acontecer todo santo dia. É um processo. É esse o rogo de Paulo. Aí ele diz mais aqui: assim oferecei os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Na medida em que você produz justiça, você vai se santificando. A santificação vai sendo atualizada na sua vida, dia após dia. Dia após dia. Santificação é o nosso alvo, santificação total é o nosso alvo agora, né? Porque já fomos justificados pela fé por esse Deus maravilhoso. Agora essa justiça tem que se atualizar em nós. E como nós já somos cidadãos do reino, temos que procurar viver como se já estivéssemos no reino de Deus aqui nessa terra, gente. Agora, isso é algo fácil? Alguém vai me dizer que é algo fácil? Não, é claro que não. É claro que não é fácil. Tanto não é fácil que nós vemos aí, todo santo dia, né, crentes envolvidos com as mais diversas mazelas, mazelas de toda a natureza. E a gente só tem que deplorar por isso, né? Porque é o nome de Deus que vai pro ralo, né, quando isso acontece. Verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Quando nós éramos escravos do pecado, nós nem sabíamos o que era a justiça. Estávamos distantes da justiça, né? Não tínhamos condição de processar a justiça em nossa vida. Éramos escravos do pecado. Como escravos, a gente obedece ao nosso Senhor. Quem era o nosso Senhor? O pecado. Nós éramos escravos do pecado. Naquele tempo, verso 21, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Todo aquele que diz ter nascido de novo em Cristo, todo aquele que diz ter sido objeto da regeneração de Deus, todo aquele que afirma ter sido convertido e não sente vergonha das coisas que ele praticou no passado, não está verdadeiramente convertido. Não está. Uma das maiores evidências de que nós realmente passamos pela regeneração, pelo novo nascimento, pela verdadeira conversão, é o fato de que, quando isso acontece, nós sentimos vergonha do que nós praticamos no passado. Esse é um dos maiores sinais da verdadeira conversão. Este é um dos maiores sinais de que a pessoa agora é realmente um crente sincero e verdadeiro. Ele tem vergonha do que ele praticou no passado. Ele sente vergonha de si mesmo. E aí, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O nosso fruto, o fruto que nós produzimos como cristãos, ele é para a santificação. Ele é para a santificação. Santificação. Porque nós fomos destinados para a vida eterna. Então, tudo que nós fizermos aqui tem que ser para a honra e glória de Deus, buscando o quê? Santificação. Santificação é um processo que nada mais é do que nós, que estamos em processo de santificação, nos assemelharmos a Cristo Jesus. Isso é santificação. Nós estamos nos tornando semelhantes ao santo. Como é que o santo, e eu estou me fazendo referência a Jesus, como é que o santo andava, o que o santo fazia, o que o santo falava, como ele reagia às coisas, à vida, às pessoas. Santificação nada mais é do que um processo de assemelhamento ao santo. É um processo que vai buscar a conformação, a conformação do meu ser total ao santo. Santificação é isso. Por quê? Porque nós já fomos destinados para a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Estão percebendo que Paulo vai na mesma direção que Cristo? Estão percebendo que Paulo vai ecoando Jesus aqui e ali? Verso 22, ele diz o seguinte, eu já estou tratando do verso 22 aqui, né? Libertados do pecado. Paulo faz questão de deixar isso claro aqui, no capítulo 6, onde ele trata de santificação. Ora, se fosse do ponto de vista experiencial, ele afirma que nós fomos libertados do pecado, por que ele exorta, então, a nos santificarmos? Estão entendendo? Se fosse do ponto de vista experiencial, não haveria lógica nas exortações de Paulo. Não peca mais. Não é? Mas não é isso, gente. Não é isso que acontece. Quando nós nos convertemos, quando Deus nos regenera, quando Deus produz em nós o novo nascimento, nós não nos tornamos justos. Nós somos declarados justos. A justiça de Cristo nos é imputada. Certo? É por isso que Paulo tem que exortar a buscarmos a santificação. Mas pela fé nós já fomos libertos do pecado. E é isso que eu, num dos meus últimos vídeos, procurei explicar para uma pessoa que estava me criticando aqui com ironia, com jocosidade, achando que era o bambambam. Não entende nada do livro de Romanos, não entende nada de Evangelho, não entende nada sobre graça e quer criticar quem está estudando o Evangelho, quem está estudando a questão da graça de Deus há mais de 20 anos. É interessante isso. Normalmente isso não é regra geral, mas quem procura agir com jocosidade, com cinismo, com ironia, com sarcasmo, são justamente os ignorantes. Aqueles que não detêm nenhum tipo de conhecimento real da Bíblia. Verso 23 é o último, e por aqui nós vamos encerrando. Porque o salário do pecado é a morte. Lembram-se de quando Deus chegou para Adão e Eva lá no Éden e disse: não comam do fruto daquela árvore ali, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Comeram. E aí, Adão, como representante federal da raça humana, ele transmitiu, como diz Paulo, em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, ele transmitiu, através do seu pecado, a morte para toda a raça humana. Paulo vai dizer isso, Paulo vai deixar bem claro, no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12, que por conta de um só pecado, a morte reinou. O juízo que traz condenação, ele foi aplicado a todo ser humano. Por conta de uma só ação pecaminosa, um só ato de injustiça. A morte reinou por conta do pecado. Adão trouxe morte por conta do seu pecado, trouxe morte ao planeta Terra. O salário do pecado é a morte. E Deus não tem nada a ver com o pecado.
Deus não se envolve com o pecado, Deus odeia o pecado. A morte é a última inimiga que será vencida, diz Paulo aos Coríntios. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas em Cristo Jesus. Significa que por nós mesmos nós não alcançaríamos vida eterna jamais. Por quê? Porque fomos condenados à morte eterna por conta primeiro do pecado de Adão e depois por conta dos nossos próprios pecados. O salário do pecado é a morte, é a condenação eterna, a morte eterna. Só se nasce uma vez e só se morre eternamente uma só vez. Agora, o dom gratuito, ou seja, você não paga, você não faz nada para receber esse dom. É gratuito. É a vida eterna em Cristo Jesus. Não é em você mesmo. Não é por causa de você mesmo. Paulo deixa isso bem claro aqui. Bom, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, adentraremos ao capítulo 7 de Romanos, que é um dos capítulos mais difíceis do livro, da epístola de Paulo aos Romanos. Portanto, no próximo vídeo, nós vamos começar a avaliar, a examinar algumas questões que intrigam a muitos cristãos hoje em dia. Tem muita gente que erra ao comentar, ao avaliar, ao expor o capítulo 7 de Romanos. E nós vamos saber por quê. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.